Meninha humilde, limpa escritório de rico e revela segredo surpreendente que mudará tudo. Clara ajustou seu uniforme surrado, enquanto olhava para o arranha-céu imponente que refletia a luz do sol. O coração batia forte. Ninguém na sua pequena rua sabia que ela, a faxineira do turno da manhã, tinha acesso a um mundo repleto de luxo e riqueza. Sabão e água eram suas armas, mas o que ela realmente estava prestes a descobrir era algo muito mais profundo e misterioso. Enquanto passava o pano nos vidros da sala de reuniões, notou uma pasta bem ao fundo da estante, meio escondida e empoeirada. O que poderia haver ali? Com um impulso de curiosidade, Clara a puxou e, ao abri-la, sentiu a respiração falhar. Dentro havia documentos, fotos e cartas que revelavam uma conexão que ela nunca poderia imaginar. O nome Rodrigo estava entrelaçado com o de sua mãe. O antigo amor, a dor de uma partida, um trágico acidente que levara à separação de suas famílias. O nó na garganta cresceu e, a cada dia que passa, ela sentia sua atração por Rodrigo crescer. Ele era charmoso, inteligente e a maneira como a tratava fazia sonhar com o impossível. Mas agora, com esse novo conhecimento, a linha entre amor e medo se tornava indistinta. O que significava tudo aquilo? Como ousaria olhar nos olhos dele depois de descobrir essa verdade? O evento de gala se aproximava e o escritório estava agitado com os preparativos. Clara sabia que seria preciso ir. Mesmo que o coração estivesse pesado, ela ajudaria nas arrumações, mas a tensão começou a subir quando um ex-parceiro de negócios de Rodrigo entrou no local. Um homem de olhar gélido e sorriso disfarçado. Ele parecia ter um ávido interesse em expor os segredos que poderiam destruir o que Rodrigo havia construído. Você sabia que a verdade sempre vem à tona? Ele provocou, com um tom de escárnio. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele sabia? O que Rodrigo poderia perder se tudo se revelasse? No fundo, um sentimento de proteção por Rodrigo crescia. Era uma escolha complicada, revelar os segredos e colocar sua própria vida em perigo, ou guardá-los e preservar o mundo dele, mesmo que isso significasse viver com a dor da verdade. A pressão do silêncio pairava no ar, como a expectativa antes de uma tempestade. Clara se virou, e a visão de Rodrigo, imponente e vulnerável ao mesmo tempo, disparou seu coração novamente. O dilema mexia com seu estômago, como se um turbilhão de emoções a prendesse. O que ela faria? O passado se entrelaçava com o futuro e a verdade ameaçava mudar tudo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sentimento na sala era palpável. Clara olhava para Rodrigo e um turbilhão de emoções a atingia. O dilema dela crescia como uma tempestade. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Todos se viraram para a entrada. Uma mulher com um vestido vermelho chamativo e maquiagem pesada entrou como um furacão. Seu olhar era penetrante e sua presença ocupava todo o espaço. Clara reconheceu aquela figura. Era a própria mãe de Rodrigo, Elizabeth. Mas havia algo diferente nela.
A expressão no rosto da mulher não era de alegria ou orgulho, mas de raiva contida. Rodrigo, você não vai acreditar no que eu descobri! Ela disparou com uma voz carregada de emoção. Clara sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão impactante? Todos na sala ficaram em silêncio, tensos e curiosos. Rodrigo se afastou do grupo e foi em direção à mãe. Ele parecia preparado para uma confrontação. O que você está fazendo aqui, mãe? Estou aqui para te proteger, meu filho. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre Clara. As palavras dela caíram como uma bomba. Clara sentiu seu coração disparar. A verdade sobre ela? O que isso significava? As cartas e documentos que havia encontrado na pasta pareciam insignificantes agora diante da tempestade que se formava. Você está errada, mãe! Clara não tem nada a ver com isso! Rodrigo protestou, mas a determinação de Elizabeth só aumentou. Até que você descubra, meu filho, você não sabe quem ela realmente é e o que ela representa para o nosso passado. O murmúrio nas costas cresceu. Pessoas se entreolhavam, murmurando, com olhares de julgamento e especulação. Clara respirou fundo, tentando se acalmar. A mulher que limpava o chão estava prestes a ser desnudada. O peso da verdade estava prestes a ser revelado, e ela não sabia como reagir. Elizabeth, por favor, não faça isso aqui! Implorou Rodrigo, a voz embargada pela emoção. Mas a mãe não se controlou. Você precisa saber. Rodrigo, a vida é mais complexa do que parece. Clara é filha de Ricardo, aquele que destruiu nossa família. O acidente, a dor, tudo é culpa dele. Uma onda de choque percorreu a sala. Clara sentiu tudo girar. Ela não sabia como isso era possível. Ricardo, o nome a atingiu como um soco no estômago. As histórias que sua mãe sempre contara, as mentiras escondidas, o pano que cobria suas memórias de infância, agora estava sendo puxado, revelando um drama de mágoas e traumas que ela nunca quis entender. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, mas sua voz parecia distante. O olhar de Rodrigo estava fixo nela, confuso e machucado. Não me diga que você não sabia, Clara. Você precisa entender o que isso significa. Elizabeth cortou. As palavras eram como facas, e Clara sentiu a dor atravessar seu peito. Cada batida do coração parecia um eco de desespero. E no meio de todo esse caos, uma porta se abriu com um rangido. Um homem alto com um sorriso maligno entrou, interrompendo tudo. Ele tinha o olhar afiado, de quem sabia mais do que estava dizendo. Parece que a verdade está vindo à tona, não é mesmo? Ele olhou para Clara com satisfação, como se tivesse esperado por aquele momento toda a sua vida. O que mais ele sabia? Um novo segredo estava prestes a ser revelado, e a sala, cheia de pessoas que se sentiam tão seguras até aquele instante, agora estava mergulhada em uma nova realidade. Clara não sabia se deveria correr ou lutar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A verdade era uma máscara que estava prestes a cair. E com isso, todos os relacionamentos dela, tudo o que tinha construído, estaria prestes a mudar para sempre. O homem alto com o sorriso maligno ensaiou um movimento lento na direção de Clara, e ela sentiu um calafrio correr pela espinha. Algo em seu olhar dizia que ele não era apenas um espectador. Quem é você? Clara conseguiu articular.
a voz quase um sussurro, carregada de temor. Ah, não se preocupe, minha cara. Sou apenas um amigo da família, ele disse, deixando os últimos 3 palavras ecoarem como se fossem uma sentença. Clara notou a tensão na sala, rosto se virando, murmúrios flutuando como fumaça. O olhar perplexo de Rodrigo a perfurava, enquanto sua mãe, Elizabeth, parecia cada vez mais convicta de que estava no centro de um vendaval. Você não pode estar aqui, Daniel! Gritou Rodrigo, a raiva agora, misturada com uma súbita preocupação. Como você se atreve a aparecer aqui? O homem balançou a cabeça com uma risada baixa. Você ainda não entende, não é? Temos um passado que nunca se apagará. Ele fez uma pausa, como se estivesse saboreando o momento. E Clara... Bem, ela é a chave para tudo isso. A sala irrompeu em murmúrios. Clara, ofuscada pela mistura de sentimentos, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A verdade que estava prestes a se revelar parecia um labirinto sem saída. O que Daniel queria dizer com chave para tudo isso? Daniel, você não pode fazer isso! Protestou Elizabeth, a voz aflita. Mas ele não parecia disposto a ouvir. Era como se estivesse alimentando um fogo, ansioso por ver o que aconteceria em seguida. Você se lembra do que aconteceu naquela noite, Rodrigo? O acidente, a dor? Tudo mudou por causa dele, por causa de Ricardo. Ele apontou para Clara, com um sorriso que chegava a ser grotesco. E agora você está aqui, com a filha dele, sem saber que sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Não, não é verdade! Clara gritou, as palavras escorregando pela sua garganta, enquanto a realidade começava a mergulhá-la em um abismo. O olhar de Rodrigo era uma mistura de perplexidade e revolta. O clima na sala era pesado e alguns convidados já murmuravam. Já estavam se afastando para formar pequenos grupos de fofoca. Quem é esse cara? O que ele está fazendo aqui? As vozes soavam como ecos de uma tempestade se formando. Ele quer o que é seu, Rodrigo. Ele quer expor tudo. Elizabeth agora estava em pânico. Não podemos deixar que ele faça isso. Ele só quer vingança. E enquanto as palavras saíam, uma tensão indescritível paralisou toda a sala. Clara começou a entrever o que realmente estava em jogo. Quem era Daniel? O que ele sabia que todos temiam? E por que isso tudo estava acontecendo agora? Então, sem aviso, Daniel puxou da jaqueta um papel, uma folha envelhecida que ele ergueu em meio à confusão. Vocês não conhecem a verdade verdadeira! A voz dele era um grito cortante. Só isso pode libertar você, Rodrigo. O que está aqui pode mudar tudo. Estou aqui para mostrar quem realmente você é. O silêncio foi ensurdecedor. Clara sentiu o coração acelerar enquanto todos os olhares se voltavam para a folha. O que havia ali? O rosto de Rodrigo empalideceu e Clara pôde perceber que ele sabia que algo ali poderia arruinar tudo. Daniel, chega! Rodrigo gritou, a fúria dançando em seu olhar. Está na hora de você cair na real e parar de brincar com pessoas que realmente amam uma outra. Mas Daniel não se deixou intimidar. Amor? Você realmente acha que o amor pode vencer tudo? A verdade será revelada e você, Rodrigo, vai ter que encarar quem você realmente é. E o que Clara representa para você? Uma explosão de reações tomou conta da sala. Clara observava em choque, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de um jeito que ela nunca imaginara. Isso não era apenas sobre ela ou Rodrigo. Era sobre um passado mais profundo. Uma teia de mentiras e segredos que até aquele momento parecia distante e irrelevante.
E antes que pudesse processar, Daniel rasgou o papel ao meio. A sala ficou em total silêncio. Todos segurando a respiração enquanto ele sussurrava. A verdade será revelada e todos nós teremos que lidar com as consequências. O que aquilo significava? O impacto daquelas palavras estava prestes a atingir não só Rodrigo e Clara, mas todos ali presentes. E enquanto a tensão pairava no ar, Clara soube que o mundo dela estava prestes a mudar para sempre. O silêncio na sala era ensurdecedor e todos os olhares estavam fixos em Daniel. Que fazia aquela revelação pesada, Clara sentia o coração aos pulos, mal conseguindo. Rodrigo apertou os punhos, os olhos cheios de raiva e confusão. Daniel, você não pode simplesmente entrar aqui e dizer essas coisas. Sua voz tremia, mas a determinação emanava dele. Clara notou o suor escorrendo pela têmpora dele, um sinal de que a pressão estava aumentando. Daniel, com um sorriso frio, manteve o olhar fixo em Rodrigo. É exatamente isso que eu estou fazendo, amigo. A verdade está prestes a vir à tona, e você não pode fugir dela, não pode esconder. Ele ergueu a folha de papel que segurava, mas antes que pudesse deixar que as revelações se desenrolassem, algo inesperado aconteceu. Um estouro retumbante cortou o ar, fazendo todos se virarem. A porta do escritório se arrebentou e um grupo de homens encapuzados entrou. O terror tomou conta da sala. Clara viu um brilho brilhante refletindo nas paredes. Eram armas. Os olhares se tornaram de desespero. Agora é a hora! Gritou um dos homens com uma voz rouca. Ninguém se mexa! E em um instante a atmosfera de glamour e riqueza se transformou em uma cena de pânico. As pessoas começaram a gritar e correr. Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Rodrigo se colocou na frente de Clara, um instinto protetor brotando em seu coração. Sai! Correm para a saída! Sua voz era firme, mas o medo se misturava com a determinação em seu olhar. Aquela era a última coisa que Clara esperava. Em meio ao caos, a revelação de Daniel e a presença aterrorizante dos homens encapuzados se fundiam em um só veneno. É tudo culpa sua, Daniel! Um dos homens gritou, apontando para ele, como se Daniel fosse o centro de toda aquela confusão. O semblante de Daniel mudou. A confiança foi substituída por nervosismo. Eu não tenho nada a ver com isso, ele protestou, enquanto alguns convidados em estado de pânico se escondiam atrás das mesas. Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O que essas pessoas queriam? Rodrigo, o que fazemos? Ela conseguiu sussurrar, o medo lhe apertando a garganta. Rodrigo olhou para ela com uma intensidade que queimava e Clara percebeu que as coisas estavam prestes a mudar completamente. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um homem passou por Clara e Rodrigo, agarrando Daniel pelo colarinho. As palavras saíam em um sussurro alterado, quentes e cheias de ódio. Você traiu nosso grupo e agora vai pagar. As ameaças se desenrolavam, revelando um submundo sombrio que Clara nunca imaginou que existia. Rodrigo, ainda protegendo Clara, disse: Você não pode fazer isso. A verdade precisa vir à tona, mas não assim. Ele teve um lampejo de esperança, a ideia de que talvez Daniel fosse ainda mais do que aparentava. Mas enquanto o caos se desenrolava em volta deles, uma ideia fixou-se na cabeça de Clara. A conexão entre Rodrigo e Daniel, a ligação familiar que parecia estar se formando. Poderia ser o caminho para resolver tudo. Ou talvez o começo de um D.
Rodrigo, você confia nele? Clara perguntou, a voz tensa. Ele apenas balançou a cabeça, sem saber como responder. Naquele momento, ela sentiu que entendia menos do que pensava. A verdade estava envolta em mistério e traição. Os gritos na sala aumentavam e a ação se intensificava. Os encapuzados pressionavam ainda mais e, com o som barulhento a envolvê-los, Clara percebeu que a revelação sobre o passado seria apenas uma fração do que estava por vir. E enquanto a confusão se expandia, a porta de saída se fechou com um estrondo, prendendo todos dentro daquela bolha de dor e mistério. O que mais poderia ser revelado ali? E naquele turbilhão de emoções, o que Clara e Rodrigo enfrentariam juntos? A vida deles nunca mais seria a mesma. O silêncio na sala era ensurdecedor e todos os olhares estavam fixos em Daniel. Clara sentiu o coração disparar, quase parando. O que aquela folha tinha? O que seria tão devastador? Cada segundo parecia se arrastar, enquanto a tensão aumentava. Rodrigo se aproximou de Daniel, os punhos cerrados. Você não pode simplesmente entrar aqui e dizer essas coisas. A raiva dele era palpável, quase como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Clara, em pé ao lado de Rodrigo, notava a confusão em seu olhar e isso a aterrorizava. O que Daniel realmente sabia? Então, com um movimento rápido, Daniel rasgou a folha ao meio. O barulho cintilou na sala, como uma explosão. Clara prendeu a respiração enquanto todos à sua volta murmuravam, a incerteza vibrando no ar. As palavras de Daniel ecoaram como um sino sinistro. A verdade vai vir à tona e vocês não vão gostar. Então, sem aviso, uma mulher apareceu na entrada. Tânia, a irmã mais nova de Rodrigo, que estava havia meses fora do país. Seu olhar estava cheio de pânico. Rodrigo, não! Ela gritou, mas o pânico tomou conta da sala. Os homens encapuzados se viraram em direção a ela. A tensão disparando. Quem é você? Um dos capangas disse, a voz baixa e ameaçadora. Tânia hesitou, mas então, com uma coragem inesperada, deu um passo à frente. Eu sei a verdade e não vão fazer nada com meu irmão. A determinação dela era inabalável. Clara olhou para Rodrigo e a confusão cresceu. Eles tinham um segredo tão profundo que ninguém sequer imaginava que Tânia estivesse voltando justo naquele dia, naquele momento. Tânia, como você chegou aqui? O que você sabe? Rodrigo perguntou, a inquietação em sua voz. Ela olhou para ele e o olhar era um misto de dor e urgência. Eu descobri sobre o passado da nossa família e sobre você. Sinto muito, mas você precisa saber. A sala ficou em silêncio e os olhos de todos se voltaram para ela. A cada palavra que saía da boca dela, Clara sentia como se o chão estivesse desmoronando. O que você está dizendo? Rodrigo perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar de Daniel estava me encorajando. Um brilho cínico estava em seus olhos. Clara começou a suar, o estômago revirando. O que mais poderia ser revelado? Tânia respirou fundo e começou. Eu achava que tinha deixado tudo no passado. Mas não conseguimos escapar das mentiras. Não somos apenas filhos de mães diferentes. A verdade é que nosso pai. Ela hesitou, as palavras parecendo pesadas demais. Você precisa dizer, Tânia. Clara implorou, mesmo sem saber o porquê de tanta ansiedade. A resposta parecia pesa nas cordas vocais da menina.
E o silêncio era angustiante. O nosso pai? Ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. E quem fez isso? Foi Ricardo. Tânia disparou, os olhos ardendo com uma fúria que não deveria conter. O murmúrio que seguiu era como um eco de uma bomba prestes a explodir. Clara se sentia desmoronar. Aquilo mudava tudo. Um homem do qual ela acreditava que tinha a chance de amar estava ligado a um crime horrendo. Um passado que a mantinha presa em uma teia de vingança e dor. O olhar de Rodrigo estava fixo em Tânia, uma mistura de choque e incredulidade. Como você sabe disso? A voz dele tremia. Eu conversei com uma avó. Ela nunca teve coragem de dizer a verdade, mas as cartas que você encontrou eram sobre isso. E sobre Clara. O olhar que Tânia lançou a Clara era de profunda preocupação. Clara sentiu o sangue congelar nas veias. Eu não entendo. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, o medo transparecendo. As palavras pendiam na sala como uma lâmina afiada. A verdade estava se desdobrando e as consequências pareciam desastrosas. Antes que Tânia pudesse responder, um dos capangas se aproximou, os olhos fixos em Daniel. O que está acontecendo aqui? Se você estiver brincando com a gente, a vaidade vai te custar muito caro. O tom ameaçador ressoou pela sala, aumentando a tensão, enquanto os outros capangas olhavam nervosamente. Eu não estou brincando. Tudo isso está conectado. A verdade sobre nossos pais e o que aconteceu naquela noite. Daniel gritou, parecendo enlouquecido, e isso deixou Clara ainda mais confusa. Estamos todos conectados, e a verdade vai desmoronar tudo. O silêncio se alastrou novamente. Os olhares se encontraram em um misto de medo e confusão. Clara não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido sob essa camuflagem de segredos? E a revelação mais dolorida estava prestes a se desenrolar, deixando todos prontos para enfrentar um destino incerto. O que exatamente significava tudo isso? E por que a vida dela, o amor que ela sentia, estava se entrelaçando com um passado tão sombrio? A sala estava prestes a explodir em um caos absoluto. E ali, sob a pressão, Clara soube que nada jamais seria como antes. O que exatamente significava tudo isso? E por que a vida dela, o amor que ela sentia, estava se entrelaçando com um passado tão sombrio? A sala estava prestes a explodir em um caos absoluto. Tânia olhou para Rodrigo, seus olhos cheios de desespero, enquanto o silêncio pesava como uma nuvem de tempestade. E então, um estrondo. A porta se abriu com... Clara sentiu seu coração disparar. Tudo estava acontecendo tão rápido. Ela tentou se mover, mas as pessoas começaram a empurrar umas às outras, buscando uma saída. Daniel, que antes parecia seguro de si, agora estava com medo. Ele recuou, suas palavras se transformando em murmúrios sem sentido. Por favor, não, eu não fiz nada. A incredulidade escorria de sua voz. Mas então um dos homens encapuzados se virou e apontou a arma na direção de Daniel. Você nos traiu! Você sabe o que estamos aqui para fazer? O rosto do homem, embora oculto, exibia um ódio palpável. A sala, antes cheia de murmúrios, agora estava imersa em um medo gelado.
Rodrigo se interpôs, os olhos fixos no homem. Uma pessoa não precisa morrer por um erro. Não é assim que se resolve as coisas. Seu tom era firme, mas Clara viu que ele estava tremendo. No fundo, ela também se sentia assim. No meu trabalho, ou você é leal, ou está morto. O capanga sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era a expressão de alguém que adorava o poder que tinha, o controle que exercia sobre aqueles ao seu redor. E antes de Clara conseguir entender, Daniel, em um gesto impensado, pulou na frente do capanga. Esperem! Eu sou o responsável! Façam o que quiserem comigo, mas deixem eles em paz! O tempo pareceu parar. Clara não conseguia compreender o que estava acontecendo. O que fez Daniel? O que havia detrás desse ato de coragem ou loucura? Você realmente acha que vai se salvar assim? O homem zombou, rindo com desprezo. E então, com um movimento rápido, ele puxou o gatilho. Um som ensurdecedor ecoou pela sala e todos gritaram. Clara sentiu uma onda de dor atravessá-la quando viu Daniel ser atingido. Ele caiu, o sangue se espalhando pelo chão, seu corpo imóvel. O horror tomou conta dela e ela sentiu que o mundo desabava. Oh, meu Deus, não! Rodrigo gritou, suas mãos se levantando como se quisesse alcançar Daniel. Mas o capanga não tinha piedade. O rosto de Rodrigo estava pálido, os olhos cheios de uma dor que Clara jamais vira. Vocês não sabem o que fizeram! Ele gritou e seu olhar se voltou para o homem que acabara de disparar. O que você fez? Destruiu a única chance que tinha de usar sua vida para salvar as nossas. As pessoas que ficaram paralisadas pelo choque começaram a correr. Clara olhou para Tânia, que estava em estado de choque, suas mãos tremendo. O que a gente faz? Ela sussurrou, a voz falhando. O que quer que acontecesse agora, tudo mudara. A verdade começava a se revelar. E Clara percebeu que o que Daniel havia tentado dizer antes de morrer era ainda mais importante do que imaginara. A conexão entre os pais deles era uma teia de traições, mas o que ela acabara de testemunhar era a verdadeira crueza do mundo. No meio do caos, um dos encapuzados se virou e apontou o dedo para Rodrigo. Você está nessa porque se meteu onde não devia. A verdade não, apenas vem à tona. Às vezes, ela custa a vida de quem não está pronto para enfrentá-la. Rodrigo, ferido e desolado, mal conseguia se manter de pé. Clara sentiu uma onda de ansiedade. O que isso significava para ela? Para o futuro deles? E naquele momento, uma nova porta se abriu e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Rodrigo, Elizabeth, mas havia algo diferente em seu olhar. Ela parecia ainda mais determinada. Pararam tudo o que planejavam. Precisamos ir agora! A sala estava em um caos absoluto. Agora, com Daniel caído, a confusão era completa. Clara olhou para Rodrigo e a dura realidade atingiu com força. O que mais ainda estava oculto? A verdade estava prestes a desmoronar e a vida dela nunca mais seria a mesma. A tensão na sala estava quase palpável. Clara olhou para Rodrigo, que parecia paralisado. O rosto distorcido entre a raiva e a confusão. O corpo de Daniel jazia no chão, um espectro do que fora, enquanto Elizabeth se esforçava para compreender a magnitude do que estava acontecendo. Precisamos sair.
Elizabeth gritou, sua voz cortando o silêncio. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma estrondosa explosão ecoou de fora. A parede do escritório tremeu e todos se viraram, olhos arregalados da surpresa e medo. O pânico tomou conta. É a polícia? Tânia perguntou, com a voz trêmula enquanto puxava Rodrigo, tentando encontrar uma saída. Mas não era a polícia. Uma nuvem de fumaça escura invadiu o ambiente, tornando tudo turvo. Os gritos tornaram-se ensurdecedores e os homens encapuzados se agitaram, rapidamente organizando-se e mirando as armas para todos que se aproximavam. Clara sentiu sua cabeça girar. Tentou processar tudo, mas a fumaça era sufocante, o ar pesado. "Rodrigo, precisamos ir!" ela implorou, pronta para puxá-lo para fora. Mas Rodrigo estava fixo em Daniel, a expressão de horror desnudando-se à medida que a realidade ia se assentando. Ele não devia estar aqui. Isso não era parte do plano. O murmúrio de Rodrigo se transformou em um grito quando um dos capangas disparou. Mas o tiro não atingiu Rodrigo. Em vez disso, um dos homens encapuzados caiu, a cena mudando rapidamente de curso. Nas costas, um segundo homem começou a entrar, um brilho familiar em sua mão. Clara não podia acreditar. Era Henrique, um amigo de infância que nunca soubera ter qualquer ligação com essa bagunça. "Rápido, vamos!" Henrique gritou, puxando uma máscara do bolso e conferindo as armas. A adrenalina disparou no corpo de Clara. A visão de Henrique em meio à confusão era um sopro de esperança. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. "Henrique, o que você está fazendo aqui?" Rodrigo questionou, o tom entre descrença e súplica. "Eu sou um agente infiltrado", Henrique disparou, como se isso explicasse o mundo que desabava ao seu redor. "Precisamos desmantelar essa operação. O que vocês não sabem é que isso não é só sobre vocês. É sobre uma rede maior. E agora, com Daniel fora do caminho, tudo muda." "Uma rede maior?" Clara sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer?" "Os homens que você vê aí. Eles são parte de algo muito maior, Clara. Algo que envolve famílias, corrupção e, sim, a morte de Ricardo. A verdade é que essa guerra é muito mais sombria do que imaginamos." Henrique olhou ao redor, como se temesse que os capandas escutassem. Nesse momento, antes que ela pudesse absorver tudo, uma voz cortou o ar. "E você achou que poderia simplesmente sair ileso com isso?" Era um terceiro encapuzado, que havia se aproximado sorrateiramente pelas costas de Rodrigo. "Eu não sou mais o boneco na sua peça, Daniel!" Henrique gritou, a raiva pulsando em sua voz. E ali, em uma fração de segundo, o clima mudou. O que vinha sendo um confronto se transformou em uma luta pela sobrevivência. Mas, então, bem na frente de todos, o homem que parecia ser o chefe da operação retirou sua máscara, revelando um rosto que Clara reconheceu instantaneamente. O choque fez seu coração parar. "Pai." Ela mal conseguia pronunciar a palavra, a revelação a atingindo como um raio. "Você não deve estar aqui, Clara! Saia agora!" Ele gritou, mas a confusão de sua presença naquele caos era insuportável. "Por que você fez isso?" Rodrigo disparou, a voz cheia de dor. "Por que, pai? O que você está fazendo com nossas vidas?" Ela olhou para Henrique, depois para Tânia, e o mundo desmoronando ao seu redor. Os laços familiares estavam se desvelando em um emaranhado de segredos e mentiras. O martelo da verdade caía, mas o peso que causava era indescritível. A vida que conhecera estava prestes a ser destroçada. A sala estava cheia de gritos, mas no meio do caos, Clara
apenas conseguia pensar na uma pergunta que ecoava em sua mente: em quem ela realmente podia confiar? E o que mais seria revelado sobre a sua própria história, agora que o passado vinha tomar o lugar do presente? Era mais do que ela poderia suportar. Ela precisava de respostas, e rápido. A tensão na sala estava quase palpável. Clara olhou para Rodrigo, que parecia paralisado, o rosto distorcido entre a raiva e a confusão. O corpo de Daniel jazia no chão, um espectro do que fora, enquanto Elizabeth se esforçava para compreender a magnitude do que estava acontecendo. "Precisamos sair!" Elizabeth gritou, sua voz cortando o silêncio. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma estrondosa explosão ecoou de fora. A parede do escritório tremeu e todos se viraram, olhos arregalados de surpresa e medo. O pânico tomou conta. "É a polícia?" Tânia perguntou, com a voz trêmula enquanto puxava Rodrigo, tentando encontrar uma saída. Mas não era a polícia. Uma nuvem de fumaça escura invadiu o ambiente, tornando tudo turvo. Os gritos tornaram-se ensurdecedores e os homens encapuzados se agitaram, rapidamente organizando-se e mirando suas armas para todos que se aproximavam. Clara sentiu sua cabeça girar. Tentou processar tudo, mas a fumaça era sufocante. O ar pesado. "Precisamos ir!" Ela implorou, pronta para puxá-lo para fora. Mas Rodrigo estava fixo em Daniel, a expressão de horror desnudando-se à medida que a realidade ia se assentando. Ele não devia estar aqui. "Isso não era parte do plano." O murmúrio de Rodrigo se transformou em um grito quando um dos capangas disparou. Mas o tiro não atingiu Rodrigo. Em vez disso, um dos homens encapuzados caiu, a cena mudando rapidamente de curso. Nas costas, um segundo homem começou a entrar, um brilho familiar em sua mão. Clara não podia acreditar. Era Henrique, um amigo de infância que nunca soubera ter qualquer ligação com essa bagunça. "Rápido! Vamos!" Henrique gritou, puxando uma máscara do bolso e conferindo as armas. A adrenalina disparou no corpo de Clara. A visão de Henrique em meio à confusão era um sopro de esperança. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. "Henrique, o que você está fazendo aqui?" Rodrigo questionou, o tom entre descrença e súplica. "Eu sou um agente infiltrado!" Henrique disparou, como se isso explicasse o mundo que desabava ao seu redor. "Precisamos desmantelar essa operação. O que vocês não sabem é que isso não é só sobre vocês, é sobre uma rede maior. E agora, com Daniel fora do caminho, tudo muda." "Uma rede maior?" Clara sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer?" "Os homens que você vê aí, eles são parte de algo muito maior, Clara. Algo que envolve famílias, corrupção e, sim, a morte de Ricardo. A verdade é que essa guerra é muito mais sombria do que imaginamos." Henrique olhou ao redor, como se temesse que os capangas escutassem. Nesse momento, antes que ela pudesse absorver tudo, uma voz cortou o ar. "E você achou que poderia simplesmente sair ileso com isso?" Era um terceiro encapuzado que havia se aproximado sorrateiramente pelas costas de Rodrigo. "Eu não sou mais o boneco na sua peça, Daniel!" Henrique gritou, a raiva pulsando em sua voz. E ali, em uma fração de segundo,
O clima mudou. O que vinha sendo um confronto se transformou em uma luta pela sobrevivência. Mas então, bem na frente de todos, o homem que parecia ser o chefe da operação retirou sua máscara, revelando um rosto que Clara reconheceu instantaneamente. O choque fez seu coração parar. Pai? Ela mal conseguia pronunciar a palavra, a revelação a atingindo como um raio. Você não deve estar aqui, Clara! Saia agora! Ele gritou, mas a confusão de sua presença naquele caos era insuportável. Por que você fez isso? Rodrigo disparou, a voz cheia de dor. Por que, pai? O que você está fazendo com nossas vidas? A sala ficou em silêncio enquanto a realidade se desenrolava. Mas então, o chão sob eles começou a tremer. Uma rachadura se abriu e todos na sala caíram em confusão. Clara viu os encapuzados se agitando, gritando uns com os outros enquanto as paredes tremiam. Eles estão vindo! Um dos capangas berrou e as portas começaram a se fechar. Mas antes que a queda culminasse, a luz da sala piscou e um novo personagem surgiu. Uma mulher com um vestido vermelho, o semblante em um misto de dor e determinação, entrou pela porta de emergência. Clara! Rodrigo! Esperem! É a última chance! Ela gritou. E Clara sentiu seu coração acelerar. O familiar sorriso dela, embora tenso, revelava um segredo. A mulher era a mãe de Clara, alguém que todos pensavam estar morta. Mãe? Clara mal conseguia falar. Todas as peças começavam a se encaixar, mas a verdade era devastadora. O que ela realmente sabia? O que mais estava escondido? O que seria revelado a seguir? E com esse mistério, o futuro de todos balançava na corda bamba, enquanto a verdadeira natureza do passado emergia, ameaçando transformar tudo novamente. A tensão na sala estava quase palpável. Clara olhou para Rodrigo, que parecia paralisado, o rosto distorcido entre a raiva e a confusão. O corpo de Daniel jazia no chão, um espectro do que fora. Enquanto Elizabeth se esforçava para compreender a magnitude do que estava acontecendo. Precisamos sair! Elizabeth gritou, sua voz cortando o silêncio. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma estrondosa explosão ecoou de fora. A parede do escritório tremeu e todos se viraram, olhos arregalados de surpresa e medo. O pânico tomou conta. É a polícia? Dania perguntou com a voz trêmula enquanto puxava Rodrigo, tentando encontrar uma saída. Mas não era a polícia. Uma nuvem de fumaça escura invadiu o ambiente, tornando tudo turvo. Os gritos tornaram-se ensurdecedores e os homens encapuzados se agitaram, rapidamente organizando-se e mirando suas armas para todos que se aproximavam. Clara sentiu sua cabeça girar. Tentou processar tudo, mas a fumaça era sufocante, o ar pesado. Rodrigo, precisamos ir! Ela implorou, pronta para puxá-lo para fora. Mas Rodrigo estava fixo em Daniel, a expressão de horror desnudando-se à medida que a realidade ia se assentando. Ele não devia estar aqui. Isso não era parte do plano. O murmúrio de Rodrigo se transformou em um grito quando um dos capangas disparou. Mas o tiro não atingiu Rodrigo. Em vez disso, um dos homens encapuzados caiu, a cena mudando rapidamente de curso. Nas costas, um segundo homem começou a entrar e Clara não podia acreditar. Era Henrique, um amigo de infância que sempre pensou estar longe daquelas histórias. Rápido, vamos! Henrique gritou, puxando uma máscara do bolso. Sua presença era como um sopro de esperança. Mas antes que qualquer um pudesse falar, ele interrompeu.
Eu sou um agente infiltrado. O que vocês não sabem é que tudo isso é muito maior do que se imagina. Estou aqui para acabar com isso. Como assim? Clara perguntou, a confusão misturando-se com o alívio. O que Henrique estava dizendo era insano, mas a urgência de sua voz a fez ouvir. Esses caras são parte de uma rede de tráfico de informações. Eles têm muito mais poder do que vocês pensam. E agora, com Daniel fora do caminho, tudo muda. Ai, mas a tensão na sala crescia. Antes que alguém pudesse reagir ao que Henrique tinha revelado, um novo estrondo ecoou. A porta se abriu com força e um grupo de homens encapuzados invadiu o escritório, misturando confusão e desespero. Peguem todos! Não deixem ninguém escapar! Um dos capangas gritou, a voz rasgada pela adrenalina. Rodrigo e Clara se entreolharam, um medo profundo em seus olhos. O que estava acontecendo? Assim que os homens começaram a disparar, um deles percebeu Clara e Rodrigo. A rapidez de pensamento de Clara era a única coisa que impediu de entrar em pânico. Atrás de mim! Rápido! Ela empurrou Rodrigo para o lado, mas antes que pudesse se mover, tudo aconteceu muito rápido. Um dos encapuzados avançou e o gesto de Clara virou um movimento desesperado. Mas por um golpe de sorte, ela se desviou. Foi quando notou algo brilhante no chão, uma corrente com um pingente. Ao pegá-la, uma imagem familiar a atingiu como um raio. Essa aliança! Clara sussurrou, sentindo o coração disparar. Clara, o que você encontrou? Rodrigo perguntou, mas o som da voz dele parecia distante. No fundo, o caos se desenrolava, mas a aliança deu um clique em sua mente. Ela olhou para o pingente e uma onda de reconhecimento a invadiu. Essa é a aliança da família Silva! Quando sua mente começou a ligar os pontos, o líder dos capangas removeu a máscara. O rosto era familiar, mas Clara não conseguia acreditar. Era o irmão de sua mãe, aquele que eles sempre acharam ter desaparecido. Por que você está aqui? O que você quer? Clara gritou, a voz ecoando na sala. O homem sorriu e seu olhar estava cheio de um desdém que ela nunca havia visto antes. Ah, Clara, você não faz ideia do que está acontecendo. Essa é apenas a ponta do iceberg. O jogo acaba de começar e você é a peça-chave. Clara sentiu seu estômago revirar. O que ele queria dizer com aquilo? E quem era ele de verdade? Um segredo tão bem guardado, agora exposto bem na sua frente. Não, não pode ser verdade! Ela gritou, a dor apertando seu peito. Rodrigo a protegeu. Chega! Você não pode fazer isso com ela! E enquanto ele falava, os outros capangas começaram a se mover, prontos para atacar. A situação estava prestes a explodir. Clara olhou ao redor, correndo enquanto sua mente tentava processar tudo o que acabara de ouvir. A revelação de que sua própria família estava envolvida em tudo isso a deixou sem chão. Em meio ao caos, a explosão anterior era só o começo. As portas se fecharam novamente, trancando-os em um jogo mortal. E no coração desse mistério estava Clara, em um ponto de virada que mudaria tudo. O que mais estaria escondido? Seria ela capaz de lidar com as consequências de tudo isso? Com um olhar determinado, Clara decidiu que não iria se deixar abater. Havia mais segredos por trás das paredes do escritório e ela estava disposta a descobrir. A vida dela nunca mais seria a mesma, mas numa estratégia de sobrevivência, a verdade estava prestes a se revelar e ela estava
prestes a jogar o seu maior trunfo. Clara olhou para Rodrigo, seu coração disparando. A revelação do seu tio, agora em pé diante dela, fazia tudo parecer um pesadelo. Elizabeth gritou, mas ninguém escutou. Não havia tempo. Os capangas começavam a se mover. A tensão era palpável, como a fumaça densa que envolvia todos. "Precisamos sair agora!" gritou Henrique, puxando Rodrigo enquanto Clara lutava para entender o que estava acontecendo. O homem que se dizia seu tio apenas sorria, um sorriso que não prometia nada de bom. "Você tem noção do que está fazendo, Clara? Está prestes a entrar em um jogo muito maior do que imagina", ele disse, sem um traço de compaixão. O desespero a consumia. O peso da verdade era demais. "Eu só quero entender", Clara gritou, a voz alta o suficiente para fazer todos olharem. O olhar de Rodrigo estava fixo nela e o medo em seus olhos a atingiu como um soco. "Sim, Clara, você realmente quer entender?" O tio dela deu um passo à frente. O brilho maligno nos olhos deixava claro que ele sabia mais do que estava disposto a contar. A pressão aumentava e Henrique instintivamente puxou uma arma, apontando para o homem. "Por favor, saia do meu caminho. Ninguém precisa se machucar." A atmosfera estava carregada de tensão, como se uma pitada de pólvora estivesse prestes a explodir. "Você não se lembra do que aconteceu, não é? Tudo isso é por causa de vocês dois." O tio disparou, fazendo Clara estremecer. O passado que ela tanto tentava evitar agora estava diante dela, apontando o dedo. Mas antes que o caos se intensificasse, um estrondo profundo veio de fora. A porta foi arrombada e a polícia finalmente apareceu. As luzes azuis e vermelhas piscavam e gritos ecoaram pela sala enquanto os capangas eram cercados. O pânico tomou conta e Clara viu a chance de escapar. "Vem, Rodrigo!" ela gritou, pegando a mão dele e puxando. "É agora!" Mas ele hesitou. "E o Daniel? Não podemos deixá-lo." A dor gritava em seus olhos. E nesse momento, um novo estrondo. Henrique deu um tiro para o alto, para recuperar o controle. "Agora não é a hora! Precisamos sair! Ele já era!" As palavras saíram rápidas. A urgência é real. Clara puxou Rodrigo, não podendo mais esperar por respostas. A vida dele dependia daquela saída. Enquanto corriam, Clara lançou um olhar para trás. O tio estava sendo contido pela polícia, mas ela sabia que a história ainda estava longe de terminar. As verdades que emergiram naquela sala mostraram que suas vidas estavam entrelaçadas em uma peia de segredos. Finalmente, alcançaram a rua. O ar fresco era um alívio profundo, mas, ao olharem para trás, Clara soube que aquilo ainda não tinha fim. "O que vamos fazer agora?" perguntou Rodrigo, a insegurança voando em sua voz. "Vamos descobrir a verdade juntos," ela respondeu, com determinação, sentindo a mão dele apertar a sua. Era apenas o começo de uma nova jornada. E enquanto se afastavam, a certeza de que ainda havia muito a esclarecer pesava sobre eles. As sombras do passado rondavam, mas assim como os primeiros raios de sol surgindo após uma tempestade, havia uma nova esperança. Agora, antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. E esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e garantir que possamos continuar essa jornada juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos já!